Vamos ler Mateus 5, 21 a 26. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão estará sujeito ao julgamento. E quem proferiu insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Entra em acordo sem demora, pois o teu adversário, com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. This morning we are going to consider what is probably the most difficult truth that is revealed in the Bible. Essa manhã nós consideraremos certamente uma das verdades mais difíceis de entender da Bíblia. It's a truth that the flesh rebels against. É uma verdade que a nossa carne se rebela contra. If you've thought very long about it, you are repulsed. Se você pensar por muito tempo nesse assunto, você vai ter até repulsa. And because of that, the truth of endless punishment in hell, many people have invented other solutions. E por conta disso, porque o assunto significa uma vida eterna de sofrimento no inferno, algumas pessoas então criaram algumas soluções diferentes. Some actually teach that every person is saved and with God for eternity. Alguns chegam até a pensar que todas as pessoas são salvas e viverão com Deus na eternidade. Others have taught that a person goes to hell for a certain period of time and serves a sentence, and then they pass from hell into heaven. Alguns pensam que o inferno é temporário, ou seja, a pessoa passa ali algum tempo no inferno pagando pelos seus pecados, e depois que os seus pecados forem pagos, eles então vão ser transferidos para o céu. More recently, many have taught the doctrine of annihilation. Mais recentemente, alguns têm começado a ensinar o aniquilacionismo. Either that the wicked go to hell for a period of time and then simply are destroyed. Alguns dizem que os ímpios vão para o inferno por algum período de tempo e depois serão totalmente destruídos. Or that they are immediately destroyed upon death. Ou alguns ensinam que na morte eles serão imediatamente destruídos. But what does the Bible say? Mas o que é que a Bíblia diz sobre esse assunto? Because the Bible alone is our only rule of faith and practice. Porque apenas a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. We're going to examine this morning the Bible's doctrine of hell. Então, essa manhã, na primeira palestra, veremos a doutrina bíblica do inferno. We're going to consider four things. E vamos considerar 4 coisas aqui. The reality of hell, A realidade do inferno, the nature of hell, a natureza do inferno, the duration of hell, a duração do inferno and the inhabitants of hell. e a habitação do inferno, onde ele será. First, we want to look at the reality of hell. It is a real place. Então veremos em primeiro lugar sobre a realidade do inferno. É um lugar real. You might be surprised to discover the primary person in the Bible who taught about hell. Você talvez se surpreenda com a percepção de quem foi a primeira pessoa na Bíblia que nos ensinou sobre inferno. If we took a quiz Se nós fizéssemos um teste com vocês aqui and I asked you who in the New Testament taught the most about hell, e perguntasse no Novo Testamento quem mais ensinou sobre o inferno, the Apostle Paul, foi o apóstolo Paulo, Apostle Peter, o Pedro, Jude, Judas, none of those. nenhum desses. The Lord Jesus Christ taught more about hell than any other person
in the Bible. O Senhor Jesus Cristo ensinou mais sobre o inferno do que qualquer outra pessoa na Bíblia. We see one example of his teaching here in Matthew 5:21 to 25. Aqui nos versículos que lemos, 26. Mateus 5, de 21 a 26, nós temos um exemplo disso. But what is interesting is that when Jesus taught about hell, he assumed that his hearers understood the reality of what he was describing. Mas o que é interessante é que quando Jesus ensinou sobre o inferno, ele assumiu, ele tinha certeza que os seus ouvintes sabiam sobre o que ele estava falando. And so in order to understand the reality of hell, we go back to the Old Testament where the foundation is laid. Então, para entendermos realmente sobre o inferno, vamos voltar ao Antigo Testamento, onde a fundação, onde a base já está lançada. In the Old Testament, God uses two terms to describe the reality of hell. No Velho Testamento, Deus usa dois termos para descrever a realidade do inferno. The first is the Hebrew word Sheol. A primeira é a palavra hebraica Sheol. How's that translated? Sheol. Sheol. How's that translated in the Inferno. no, in the Old Testament? É traduzido para o inferno, né? Sheol. Grave? Grave or hell. Hell. Okay, very good. Those are the two primary meanings of the word Sheol in the Old Testament. E de fato essas são os dois, inferno e sepultura, são de fato os dois significados primários da palavra Sheol. About half of the usages refer to the grave, the place where the dead body is put. Mais ou menos 50%, a metade do uso no Antigo Testamento se refere à sepultura, onde os corpos são colocados. The others refer to the place of the wicked. E a outra metade se refere ao local onde os ímpios serão colocados. In either case, when the word Sheol is used, it always has the connotation of the penalty for sin. Em todos os casos, entretanto, quando se usa essa palavra Sheol, há o conceito ali da punição por pecados. Last night I pointed out that death itself, physical death, is a punishment of sin. Ontem à noite nós começamos a ver que a morte em si, propriamente dita, já é punição pelo pecado. And eternal death is a punishment for sin. E certamente a morte eterna também é punição pelo pecado. So when the Old Testament uses the word Sheol to describe grave, there's always the relationship of penalty and burial. Então, quando o Velho Testamento usa a palavra Sheol para se referir à sepultura, sempre tem que estar atrelado a essa realidade, essa ideia da punição de pecado. So when the body goes into Sheol or the grave, it's punishment. Então, quando o corpo vai para o túmulo ou para o Sheol, há ali uma punição. Three examples. Deixa eu dar 3 exemplos para vocês. Genesis 44, verse 31. Gênesis 44, 31. Will come about when he sees that the lad, this is Jacob's brother describing their father, if Benjamin doesn't return, he will die. Thus your servants will bring the gray hair of your servant our father down to Sheol in sorrow. Aqui são os filhos de Jacó falando sobre o túmulo. Vendo ele que o moço não está conosco, morrerá. E teus servos farão descer as cães do teu servo, nosso pai, com tristeza, à sepultura. One other example, Hosea 13:14, that's quoted by the Apostle Paul in 1 Corinthians 15. Um outro exemplo é Oséias 13, 14, que foi citado por Paulo em 1 Coríntios 15. Shall I ransom them from the power of Sheol? Será que eu devo livrá-los ou libertá-los do poder do inferno? Shall I redeem them from death? Será que eu devo redimi-los da sepultura? O death, where are your thorns? Ó morte, onde está o teu poder? O Sheol, where is your sting? Ou inferno, onde está o teu agrilhão? So again, Sheol is the grave. Então, mais uma vez, Sheol é o túmulo. Further, in the Old Testament, the righteous are delivered from Sheol or the grave by the resurrection. Muitas vezes no Antigo Testamento, os justos são libertos do inferno ou do Sheol numa espécie de libertação. Psalm 16:10.
Salmo 16, versículo 10. For thou wilt not abandon my soul to Sheol, Não desprezarás a minha alma no inferno, ou na sepultura, neither wilt thou allow thy Holy One to undergo corruption. e nem permitirás que o teu servo veja corrupção. Or Psalm 49, verses 14 and 15. Ou Salmo 49, versículos 14 e 15. As sheep, they're appointed for Sheol. Como ovelhas estão apontados para a sepultura. Death shall be their shepherd, A morte deve ser o seu pastor, and the upright shall rule over them. e alguém deve reinar sobre eles. And their form shall be for Sheol to consume. E eles devem ser colocados na sepultura para serem consumidos. But God will redeem my soul from the power of Sheol. Mas Deus vai redimir a minha alma do poder da sepultura, He will receive me. e Ele vai me receber. And so these are just some examples to show that Sheol is the grave, but it's the grave particularly as punishment for sin. Então, a palavra Sheol é muitas vezes trazida como sepultura, mas uma sepultura sempre atrelada à punição pelo pecado. And that lays the foundation for the other meaning of Sheol, which is hell. E então isso traz para a gente o fundamento do outro significado da palavra Sheol, que é o inferno propriamente dito. The theologian Shedd wrote O teólogo Shedd escreveu that Sheol is a fearful, punitive, that means punishment, evil. que Sheol, essa palavra, é na verdade uma punição eterna pelo mal, Mentioned by the sacred writers to deter men from sin, mencionado pelos autores sagrados para deter ou prender os homens pelo pecado, por causa do and pecado. the reality of Sheol lies upon the very face of the Old Testament. E a realidade do Sheol está em todo o Velho Testamento. So when Sheol is used, then when it does not mean grave, it means the place of the wicked. Então, quando essa palavra Sheol é utilizada e não significa sepultura, ela vai significar então o local dos ímpios. It's never used for the place of the righteous. Nunca é utilizado para o lugar dos justos. There is an error that's being taught today Existe um erro que é ensinado às vezes nos dias de hoje, that Sheol had two compartments, que é como se o Sheol tivesse dois compartimentos, hell inferno and paradise. e o paraíso. And all people went to Sheol when they died. E que todas as pessoas vão para esse Sheol quando eles morrem, The wicked were in punishment, e aí os ímpios vão para a punição, and the righteous were in paradise. e os justos vão para o paraíso. But the Bible never refers to Sheol with any positive reference. Agora, a Bíblia nunca se refere ao Sheol em alguma referência positiva. It's never mentioned as the place for the righteous. Nunca é mencionado como o lugar dos justos. It is always mentioned as the place of the wicked. Sempre é mencionado como lugar para os ímpios. So we look at some examples. Então vamos ver alguns exemplos aqui. Job 21:13. Jó 21:13. The wicked in a moment go down to Sheol. Os ímpios imediatamente vão para o Sheol. Psalm 9:17. Salmo 9:17. The wicked shall be turned into Sheol, and all the nations that forget God. Os ímpios serão levados ao inferno juntamente com todas as nações diante de Deus. Moreover, as the Old Testament deals with God as judge, Mais uma vez, em outros locais, quando Deus é visto como um juiz no Velho Testamento, who judges the wicked, aquele que julga os ímpios, that implies there's a place where that judgment will occur. isso tem uma implicação, e a implicação é que há um lugar onde esse julgamento ocorrerá. And so often God is referred to as the one who judges the wicked. Então, com muita frequência, Deus é mencionado como aquele que julga o ímpio. Deuteronomy 32, verse 35. Deuteronômio 32:35. To me belongs vengeance and recompense. A mim pertence a vingança e a recompensa. Or Jude 14 and 15 Ou Judas 14:15. tells us that Enoch, the seventh from Adam, prophesied of these, those being judged, saying,
Diz que Enoque, o sétimo depois de Adão, profetizou sobre eles, dizendo: Behold, the Lord comes with 10,000 of his saints to execute judgment upon all. Vem o Senhor com as suas santas miríades para executar juízo contra todos. And to convince all that are ungodly among them of all their ungodly deeds which they have ungodly committed. E convencer a todos os ímpios das suas obras ímpias que impiamente praticaram. Or Job 21:30. Ou Jó 31:30. The wicked is reserved for the day of destruction. O ímpio foi reservado para o dia da destruição. They should be brought forth to the day of wrath. E eles serão trazidos para o dia da sua ira. Again, quoting Shed, Mais uma vez, citando Shed, a final judgment unquestionably supposes a place where that sentence is executed. Que há um local específico onde essas sentenças serão executadas e os ímpios estão esperando por esse dia. Consequently, these Old Testament passages respecting the final judgment throw a strong light upon the meaning of Sheol. E certamente todas essas passagens da Escritura colocam como que um holofote na compreensão do que significa essa palavra Sheol. And make it certain in the highest degree that it denotes the world where the penalty resulting from the verdict of the supreme judge is to be experienced by the transgressor. E a demonstração de que todas essas punições mencionadas serão sentidas por toda a eternidade naquele que é o transgressor. A third argument that Sheol is hell is that there's no other proper name in the Old Testament for hell. Uma terceira menção ou razão pela qual Sheol significa inferno é porque não há no Velho Testamento uma outra palavra que signifique inferno. And it's often described as the alternative to the glories of eternal life. E sempre é descrito então como uma alternativa para as glórias da eternidade, da vida eterna. Proverbs 16. Provérbios 16. Verse 10 we read already. Provérbios 16:10 nós já lemos. Thou wilt not abandon my soul to Sheol, neither wilt thou allow thy Holy One to undergo decay. Proverbs 16:10. 10 we've read. We It's read that different. a while ago. But, And then verse 11, e aí o versículo 11. thou wilt make known to me the path of life. It's not Proverbs 16. It's Psalm 16, I'm sorry, I said Oh. Proverbs, I'm sorry. Desculpa, é Salmo 16. Yeah, I'm sorry. 16:10 refers to Sheol as a place of destruction. Salmo 16:10 que diz que não deixarás a minha alma na morte e nem permitirás que o santo veja corrupção, ou seja, o inferno é colocado ali como um lugar de punição. But in contrast, verse 11 talks about eternal life. Mas em contraste, o versículo 11 fala da vida eterna. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. We also saw the contrast in Psalm 49, verses 14 and 15. Também vemos o contraste no Salmo 49, versículos 14 e 15. If you got it, just go ahead and read it. 14 and 15. Como ovelhas são postos na sepultura, a morte é o seu pastor. Eles descem diretamente para a cova, onde a sua formosura se consome. A sepultura é o lugar em que habitam. Mas Deus remirá a minha alma do poder da morte, pois ele me tomará para si. So here we see that Sheol is contrasted to God's redemption to eternal life of his people. Então a gente percebe aqui que o Sheol de Deus é colocado em contraste com a vida eterna dada por Deus. And Proverbs 5:5 E Provérbios 5:5 shows a relationship of death as punishment for sin and Sheol as hell. também mostra essa relação entre a morte como sendo uma punição pelo pecado e também o inferno. Talking about the adulteress. Falando sobre o adúltero, And read 5:5 then. 5:5. Os seus pés descem à morte e os seus passos conduzem-na para o inferno. So we see that the primary term in the Old Testament for hell is the word Sheol. Então a gente percebe que
O termo principal utilizado no Velho Testamento para o inferno é essa palavra Sheol. Now, there's one other term in the Old Testament that describes hell. Agora, há um outro termo no Antigo Testamento que descreve o inferno, And it's the Hebrew word Abaddon. que é a palavra hebraica Abadá, It means abyss or a bottomless pit. que significa a bottomless pit. Bottomless pit. In other words, you fall and you fall. You que, keep falling. que é como se fosse um buraco, um poço sem fundo. Psalm 88:11. Salmo 88:11. Will thy loving kindness be declared in the grave, thy faithfulness in Abaddon? Será referida a tua bondade na sepultura, a tua fidelidade nos abismos. Job 26:6. Naked is Sheol before him, and Abaddon has no covering. Jó 26:6. Despido está o inferno diante dele e os abismos o cobrem. Proverbs 15:11. Provérbios 15:11. Sheol and Abaddon lie open before you. Talking about God. O além e o abismo estão descobertos perante o Senhor, e ele está falando sobre o próprio Deus. And so we see that when Christ began to teach about hell, he had the Old Testament foundation. Então veja, quando Jesus começou a ensinar sobre o inferno, ele estava fundamentado no Antigo Testamento. The New Testament has three words in particular to describe hell. Agora, o Novo Testamento tem 3 palavras em particular para descrever o inferno. First is the word Hades that translates the word Sheol. A primeira é a palavra Hades, que traduz a palavra Sheol. And as Sheol had the twofold meaning of the grave or the place of the wicked for eternity, so does Hades. E assim como Sheol tinha esse duplo significado, o local dos mortos, o túmulo e o inferno, Hades tem também os mesmos significados. And so many places the word Hades is used for grave. Em muitos lugares a palavra Hades significa a sepultura. Acts 2, Atos verses 2, 27 and 31, versículo 27 a 31. Peter is quoting Psalm 16:10. Pedro está citando o Salmo 16:10. Actually 16:10 and 11. 10 e 11. 1 Corinthians 15:55. 1 Coríntios 15:55. The apostle is quoting Hosea, O apóstolo está ali citando Oséias. where I showed you that Sheol is the grave. Quando eu já mostrei para vocês que o Sheol é a sepultura, Quotes that and he uses the word Hades. ele cita isso usando a palavra Hades. One other reference is Revelation 1:18. Outra referência é Apocalipse 1:18. The living one said, I was dead, and behold, I am alive forevermore, and I, this is Christ speaking, I have the keys of death and of Hades. Ele dizia: aquele que vive e estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho, isso é Cristo falando, as chaves da morte e do inferno. Go ahead and read Revelation 20:13 as well. Também vamos ler Apocalipse 20:13, que diz: deu o mar os seus mortos que nele estavam, a morte e o além entregavam os mortos que neles havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras. And so Hades is the grave. Então Hades é o túmulo. But Hades also describes hell, Agora, Hades também descreve o inferno, the place of punishment of the wicked. o lugar da punição dos ímpios. So, for example, it is used in contrast to heaven. Então, em muitos lugares é utilizado, por exemplo, como um contraste ao céu. And that which is contrary to heaven is hell. E aquilo que é contrário ao céu é o inferno. Matthew 11:23. Mateus 11:23. You, Capernaum, will not be exalted to heaven, will you? You shall descend to Hades. Matthew, what? 11:23. Mateus 11:23. Diz assim: tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu, descerás até o inferno. And Christ's kingdom is contrasted to Satan's kingdom, which is called Hades. E o reino de Cristo também é contrastado com o reino de Satanás, que também é chamado de inferno. Matthew 16:18. Hades. Mateus 16:18. I'll say to you that you're Peter, and upon this rock of apostolic confession, I will build my church,
and the gates of Hades shall not overpower it. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, essa afirmação do apóstolo, edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Hades is also described as the prison house of Satan and the wicked. Hades também é descrito como a prisão, o aprisionamento de Satanás e de todos os ímpios. Revelation 20, verses 1 through 3, Apocalipse 20, de 1 a 3, and verse 14. e versículo 14. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo Satanás, e prendeu-o por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o por selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completassem os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto por um tempo. E versículo 14. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. And then in the parable of the rich man and Lazarus, Hades is the place of eternal punishment. E mais uma vez, na parábola do rico e Lázaro, Hades é citado ali como um local da punição. Luke 16, 22 to 24. Lucas 16, 22 a 24. And as in the Old Testament, Sheol is connected with death as punishment and hell. E como também no Antigo Testamento, a morte era tido como uma punição pelos pecados e também o inferno. So in the New Testament, eternal death is equivalent with hell. Também no Novo Testamento, morte eterna é equivalente ao inferno. Now in the New Testament, there is a particular word that Christ uses to describe hell. This is the second word. E há uma segunda palavra que Cristo também usa no Novo Testamento para descrever inferno. In the English Bible, it's often translated the fiery hell. E na Bíblia em inglês, talvez em português também, seja traduzido com muita frequência para o lago de fogo. How's it translated in Matthew 5:22 at the end of the verse? Matthew 5, 22. 22. The hell of fire. The hell of fire. So, now Gehenna is used 12 times in the New Testament. A palavra aqui é Gehenna, ou Gehenna, que é referida 12 vezes no Novo Testamento. Christ uses it 11 times to describe hell. E Cristo usa 11 dessas 12 vezes para descrever o inferno. The only other use is the Apostle James, who also uses it to describe hell. E o único outro uso é de Tiago, que também usa para descrever o inferno. Now, Gehenna is, the name comes from the sons of Hinnom. Gehenna, o nome direto vem do termo filhos de Ena. And it was a geographical location that was southwest of the walls of Jerusalem. E era uma localização geográfica que ficava no sudoeste das muralhas de Jerusalém, muito longe. And it was in the valley of Gehenna where the Jews sacrificed their children to the god of Moloch. E era um vale árido onde os judeus sacrificavam seus filhos a Moloque. And because of that, God cursed that valley. E por conta disso, Deus então amaldiçoou aquele vale. And it was defiled. E ele foi amaldiçoado para sempre. And became a perpetual burning garbage dump. E terminou sendo virando um grande lixão para ser colocado todo tipo de excremento por muito tempo. And so there was a place of always a smoldering fire. Então, e colocavam fogo ali e se transformou num local onde sempre tinha aquele restolho de fogo. And for that reason, it became a figure of speech to describe hell. E por essa razão terminou se transformando numa ilustração para descrever o inferno. So it's used, as I said, by Christ as a synonym for hell. Então, como eu já disse, Cristo utilizou como um sinônimo de inferno 11 times. 11 vezes. Matthew 5:22.
should go into the fiery hell. Mateus 5:22, eles vão para o lago de fogo, para o inferno de fogo. Matthew 5:30, Ou Mateus no versículo 30, if your right hand makes you stumble, cut it off, throw it from you. It's better for you to go for parts of your body to perish than your whole body to go into hell. se a tua mão direita te faz tropeçar, é melhor que você arranque ela de você, porque é melhor entrar na presença de Deus sem uma parte do teu corpo do que todo o teu corpo ir para o inferno. Matthew 10:28. Mateus 10:28. Do not fear those that kill the body, but are unable to kill the soul. Rather fear him who's able to destroy both soul and body in hell. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que é poderoso para fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. So it's quite obvious, isn't it, that Jesus believed in the reality of hell Então é meio óbvio que Jesus acreditava na realidade do inferno. and taught the seriousness of hell E ele ensinou isso com muita seriedade. and used it as a threat to deter people from sin. E ele usou, inclusive, como uma arma para fazer com que as pessoas corram do seu pecado. Now, in addition to Hades and Gehenna, or hell, the New Testament uses one more word, Então, em adição a essas duas palavras, Geena e Hades, há uma terceira palavra que o Novo Testamento usa também, and it translates the term Abaddon, que traduz o termo Abaddon, and that is abyss. e que é abis, Uh, abismo. Luke 8:31. Lucas 8:31. When Christ was casting the legion of demons out of the man, the demons entreated him not to command them to depart into the abyss. Que os porqueiros estavam ali e de repente os demônios começaram a pedir para que Jesus tirasse eles e eles foram para o abismo. Or Revelation 9:1 and 2. Ou Apocalipse 9, 1 e 2. And then 11. 1, 2 e 11. Apocalipse 9. O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ele abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha. E com a fumaceira saída do poço escureceu-se o sol e o ar. Entende? 11. E aí o 11. E tinham sobre eles como seu rei o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. So these are the three terms that the New Testament uses to teach the reality of hell. Então esses são os três termos que o Novo Testamento usa para descrever a realidade do inferno. So in the first place, I hope you have no doubt that hell is a real place. Então, em primeiro lugar, eu espero que você não tenha dúvida de que o inferno é um lugar real, Where God will punish the wicked. onde Deus punirá os ímpios. What then is the nature of that punishment? Então, qual será a natureza dessa punição? Again, in the Old Testament, a foundation is laid with respect to the horrors of the punishment of hell. Mais uma vez, no Velho Testamento, um fundamento é lançado sobre o horror dessa punição no inferno. Eternal punishment is referred to as destruction and burning. A punição eterna é descrita como destruição e queimor. Isaiah 1, Isaías 1, 28, 30, and 31. Isaías 1, 28, 30 e 31. Mas os transgressores e pecadores serão juntamente destruídos, e os que deixarem o Senhor perecerão. Porque sereis como carvalho, cujas folhas murcham, e como a floresta que não tem água. O forte se tornará como estopa, e a sua obra em faísca. Ambos arderão juntamente, e não haverá quem os apague. Notice two terms in particular. Veja, note dois termos peculiares. They'll be crushed Eles serão, and burned with an unquenchable fire. eles murcharão e serão queimados. Isaiah 14, verse 11. Isaías 14, versículo 11. Derribada está na cova a tua soberba, e também o som da tua harpa, por baixo de ti, uma cama de gusanos, e os vermes são a tua coberta. How do you children like that description? Como é que vocês, crianças, gostam dessa descrição? Like maggots
fly eggs all over the body, constantly consuming it. É a descrição de um corpo apodrecendo, cheio de vermes e de moscas, que faz com que eles apodreçam ainda mais rápido. Worms devouring. Minhocas devorando. And Isaiah 66:24. E Isaías 66, 24. Eles sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e eles serão um horror para toda a carne. The worm is often a picture of the conscience gnawing, just as a worm eats away at food. O verme é uma imagem da consciência que vai sempre devorando, 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 como de fato acontece com um verme no próprio corpo. And it shall not die, E isso nunca morrerá. and the fire shall not be quenched. E esse fogo nunca se apagará. And so the Old Testament lays the foundation for the two very important terms that are used in the New Testament to describe hell. Então o Velho Testamento lança o fundamento de dois termos extremamente importantes para descrever o inferno. And they're both used in the passage that we read at the beginning, Matthew 5:21 to 26. Todos dois são utilizados nessa passagem que lemos em Mateus capítulo 5, versículos 21 a 26. The first is, the New Testament describes the punishment of hell as a prison or a dungeon. O primeiro é que o Novo Testamento descreve a realidade do inferno como uma prisão. And so we read Christ saying to be reconciled to your enemy, Então, unless you be thrown into the prison from which you shall not come out until you've paid the last cent. então você vê Cristo dizendo, olha, vocês se reconciliem com seu inimigo, porque senão ele vai dizer ao juiz, e o juiz vai levar vocês para a prisão, e não sairão de lá até que pague o último centavo. And the Apostle Peter, describing the ministry of Christ through the preaching of Noah, E o apóstolo Pedro também falando sobre o ministério de Cristo pela pregação de Noé. in 1 Peter 3:19, Em 1 Pedro 3,19, so that Christ went through him and preached to the people who, in Peter's day, were in prison. que diz que Cristo, usando a imagem de Noé, veio para pregar aos espíritos em prisão. So ever since the destruction of the world by the flood, the spirits of the wicked have been in this prison house. Então, segundo o que o apóstolo Pedro diz, desde que o mundo foi tragado pelo dilúvio, há essa ideia de que o mundo é essa prisão para as pessoas. Jude tells us in this prison they are in chains and in absolute darkness. Judas nos diz que nessa prisão as pessoas estão em cadeias e trevas eternas. Jude 6 and 13. Judas 6 e 13. E os anjos, os que não guardaram seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sobre trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. Versículo 13. Ondas bravias do mar que espumam suas próprias sujidades, estrelas errantes para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. And Christ teaches us that this prison house is also a torture chamber. Jesus também nos ensina que esse aprisionamento é também um lugar de muita tortura. He says that you're cast into outer darkness, a place where there is weeping and gnashing of teeth. Ele diz que diante da escuridão haverá um lugar onde não haverá outra coisa senão ranger de dentes. Choro e ranger de dentes. Now, think about a person in prison. Então pense numa pessoa na prisão. He's shut away from society, friends, and family. Ele está isolado de amigos, famílias e da sociedade. He's very conscious of what's going on in the outside world, Ele tem muita consciência do que está acontecendo do lado de fora do mundo, but in no way can he participate in it. mas de nenhuma forma ele pode participar dessas coisas. He is cut off from all of the privileges and benefits of society, Ele está cortado de todos os benefícios e privilégios da sociedade. and he's going to remain in prison until the law is satisfied. E ele vai se manter na prisão até que toda a lei seja satisfeita. And this is a prison from which there is no means of escape.
E isso significa uma prisão onde não há nenhuma possibilidade de escape. And so the souls of the wicked are in this prison house. Então, a alma dos ímpios está nesse aprisionamento. And after the general resurrection, their reunited souls and bodies are in this prison. E depois que eles forem ressurretos, os seus corpos e almas juntamente estarão nessa prisão. Separated from everything that is kind and pleasant and beautiful. E estarão separados de todas as coisas que são boas, gostosas e bonitas. Separated from God. Estarão separados de Deus. Not absolutely, Não totalmente, but from God's gracious presence. mas da presença graciosa de Deus. God is everywhere, Deus está em todo lugar. and God is in the prison of hell to punish. E Deus estará na prisão do inferno para punir. Thomas Boston wrote Thomas Boston escreveu that although they're separated from all grace and goodness, God will be present in the very center of their soul. que mesmo eles estando separados da presença da graça e da misericórdia, da bondade de Deus, Deus estará sempre presente. While they're wrapped up in fiery flames and utter darkness, God is present only to feed them with the vinegar of his wrath. E quando eles estarão amarrados em fogo e em muita escuridão, Deus estará com eles para alimentar o vinagre da sua ira. To punish them with the emanations of his revenging justice. Para puni-los eternamente, como vingança pela sua injustiça. They shall never more taste of his goodness and bounty, Eles nunca mais provarão da sua bondade, nor have the least glimpse of hope. e eles não terão mais nenhum tipo, pequeno que seja, de esperança. And there is no escape. E não há nenhuma possibilidade de fuga. You remember what God says, what Abraham says to the rich man in the parable. Você lembra do que Abraão disse ao rico na parábola de Jesus? There's a great chasm between us and you, Há um abismo profundo entre nós e vocês. and no one can pass over. E ninguém pode passar desse abismo. Now, part of the misery of hell will be they'll be perfectly aware of all the bliss and glory and beauty of heaven. E isso, na verdade, é uma parte dos sofrimentos do inferno. É que eles verão tudo o que está acontecendo no céu. They'll see it and be aware that they are cut off from it. Eles verão e estarão absoluta e eternamente conscientes de que estarão sempre cortados disso. And cut off from every manifestation of that which we call God's common grace. E estarão cortados de toda a manifestação, até daquilo que a gente chama da graça comum de Deus. Regardless of how miserable you might have been in this life, there was always some alleviation to your pain or your sorrow. Nessa vida, não importa o quão sofrido você esteja, sempre há alguma coisa que possa aliviar um pouquinho a sua dor. You know that it was never as bad as it could be. Você sabe que nunca é tão ruim quanto poderia ser. And you always could have some hope that it would get better. E você sempre pode ter alguma esperança de que as coisas podem melhorar. But it is as bad as it could be in hell. Mas lá no inferno vai ser tão ruim quanto pode ser. You are locked up with the realization that it will never be better. Você estará amarrado com a realidade de que nunca poderá ser melhor. And there's no escape. E não há nenhuma possibilidade de fuga. And your fellow prisoners are the devil, the demons, and the wicked. E os seus companheiros de prisão serão os ímpios, Satanás e os demônios. But you and they will not have any bit of goodness in you. Agora, você e eles não terão nenhum tipo de bondade em vocês. All of your fellow prisoners will be absolutely wicked. Todos os seus companheiros de prisão serão totalmente ímpios. Worse than the most wicked person that you have ever heard of or could imagine. Pior do que qualquer pessoa nesse mundo que você já tenha ouvido ou imaginado. And you'll be chained with them. E você estará acorrentado com eles. That's the punishment of hell. Essa é a punição do inferno. The second term describing hell in the New Testament is the fiery, unquenchable fire of hell. O segundo termo que descreve o inferno no Novo Testamento é um fogo eterno. So we read in Matthew 5:22 Nós lemos em Mateus 5:22 that the one who murders in his heart
que murders in his heart, que quando alguém odeia ou mata no seu coração, should be guilty enough to go into the fiery hell. é suficientemente culpado para ir para o inferno de fogo. So the term Gehenna teaches us that hell is an unquenchable, burning fire. Então o termo Gehenna nos ensina que o inferno é um lago eterno que não se apaga de fogo. It's a place of destruction, says the Apostle Paul. O apóstolo Paulo se refere como um lugar de destruição. And yet, fire is just an attempt to describe the pains and torments of hell. Agora, fogo é apenas uma tentativa de descrever o que significa as punições do inferno. It might include literal fire, É claro que deve ou pode incluir fogo literal, but we understand this is a figure of speech, mas entendemos que isso aqui é uma figura de linguagem, because it's also a complete blackness, a darkness. porque haverá uma completa negritude, uma escuridão terrível. But there will be unbearable, unquenchable physical pain in hell. Então no inferno haverá eternamente punição física, But the fires of hell are also spiritual. mas o fogo do inferno é também espiritual. And so we read Christ saying, do not fear those who kill the body, but are unable to kill the soul, but rather fear him who's able to destroy both soul and body in hell. Como Jesus nos ensinou, não temam aqueles que podem matar o corpo de vocês, mas temam aquele que pode fazer com que o corpo e a alma de vocês sejam queimados no inferno. So we've seen the awful reality and nature of hell. Então vimos a terrível realidade e natureza do inferno. We come to the question of duration. E vemos então para responder a pergunta, quanto tempo isso durará? And this is where we draw back. E é exatamente aí que a gente se espanta, It's difficult for us porque é extremamente difícil para to nós. say that this punishment is forever. É extremamente difícil para nós dizer que essa punição é para sempre. And this is why people invent things like a period of probation or annihilation. E é por isso que as pessoas tentam inventar coisas como um período de provação ou aniquilacionismo. But as much as you and I shudder at the concept of this eternal punishment, it is the clear teaching of the Bible. Mas quando eu e vocês dissermos e falarmos claramente sobre esse conceito de inferno eterno, estaremos ensinando a clareza do que diz a Bíblia. Sometimes Christ calls it the eternal fire. Muitas vezes Jesus se refere como um fogo eterno. Matthew 18:8. Mateus 18:8. If your hand or foot causes you to stumble, cut it off, throw it from you, for it's better for you to enter life crippled or lame than having 2 hands or 2 feet to be cast into the eternal fire. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o de ti. Melhor é entrares na vida manco ou aleijado do que tendo 2 mãos ou pés e sendo lançados no fogo eterno. Matthew 25, verses 41 and 46. Mateus 25, 41 e 42. Então o rei dirá também aos que tiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome, 41 and 42. 41 and 46. In 46. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. 2 Thessalonians 1:9. 2 Tessalonicenses 1:9. These will pay the penalty of eternal destruction, away from the presence of the Lord and from the glory of his power. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. We've already read Jude 6 and 13 that speaks of the eternal bonds and of darkness reserved forever. Já lemos os 2 textos em Judas 6 e 13 que falam sobre essas cadeias eternas do inferno. Revelation 14:11. Apocalipse 14:11. And the smoke of their torment goes up forever E a, and ever. e a fumaça do seu sofrimento sobe para sempre e sempre. And they have no rest day or night. E eles não têm nenhum descanso dia e noite. Revelation 20:10. Apocalipse 20:10. The devil who deceived them was thrown into the lake of fire and brimstone, where the beast and false prophet are also, and they will be tormented day and night forever and
forever. O diabo e seus anjos serão jogados no lago de fogo e enxofre, e juntamente com todos os demônios sofrerão a punição eternamente. Now, those that do not want to believe in the eternity of hell offer two objections. Alguns que tentam não acreditar nessa realidade eterna do inferno precisam lidar com duas objeções. And the first one is that the terms used in the Old and New Testament to mean eternal can simply mean for long periods of time. Nós que acreditamos nisso temos duas objeções. O primeiro é que esses termos podem significar, esses termos traduzidos por eterno, pode significar um longo período de tempo. And that's true. Isso é verdade. So the land covenant with Abraham was an eternal covenant. Dessa forma, a promessa, a aliança que foi feita com Abraão foi uma aliança eterna. The covenant with the priest. A aliança feita com o sacerdote. And sometimes it simply means for a very long period within the administration of God's covenant. E muitas vezes significa por um longo período até que a administração da primeira aliança existia. But it's also the word the Bible uses to mean eternity. Mas também é a palavra que a Bíblia usa para significar eternidade. And so the context must determine the meaning. Então o contexto é que deve dar o significado. And the context makes it quite clear that when we're talking about heaven, and the Bible uses the word eternal, it's talking about endless duration. Então fica muito claro que quando a Bíblia está falando sobre céu, e fala sobre esse termo eterno, ele está falando sobre algo que nunca vai terminar, algo que nunca tem fim. Two examples. Dois exemplos. You know John 3:16. Vocês conhecem João 3,16. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believes in him should not perish, but have eternal life. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Now, if eternal there means eternal life, the perishing is eternal perishing. Então, se vida eterna ali significa aquilo que a gente crê ser vida eterna, perecer significa morte eterna. But Christ makes this contrast quite clear in Matthew 25, verse 46. Agora, em Mateus 25:46, esse contraste fica ainda mais claro. Talking about the goats, these will go away into eternal punishment. Falando sobre os bodes, ele diz, esses vão para a eterna punição, But the righteous into eternal life. mas os justos para a vida eterna. If hell is not forever, Se o inferno não for para sempre, heaven is not forever. o céu também não é. But we know that heaven is forever. Mas nós sabemos que os céus são para sempre. And we must then conclude soberly and solemnly that hell is forever. Então, solenemente e com inteireza de coração, devemos concluir que o inferno é eterno também. A second objection is that since man is a finite creature, why should his punishment be eternal? Uma segunda objeção é, já que o homem é um ser finito, por que ele deve sofrer uma punição eterna? In our own, at least in the United States, our justice system has a very clear example. E lá nos Estados Unidos, o sistema, a corte de justiça tem algo muito parecido. Punishment is not meted out on the ability of the guilty one to pay the penalty. Porque a punição não tem nada a ver com a habilidade que aquele que está sendo punido tem de pagar a pena. Rather, punishment is meted out because of the heinousness, the grievousness of the crime. Na verdade, a punição é dada pelo ódio e pela terribilidade do crime. So, within the last year, there was a man condemned. He should have been condemned to death, but he was condemned to a number of life sentences, not just one. Houve no ano passado um homem que, na verdade, deveria ter sido punido à morte, mas ele foi punido a várias prisões perpétuas, muitas prisões perpétuas. He had raped a woman and her daughter and then burned their house down on them. Ele estuprou uma mulher e sua filha e depois queimou a sua casa com tudo que ela tinha lá dentro. And because of the seriousness of the crime, he was given multiple life sentences in prison. E por conta da seriedade do crime que ele cometeu, a ele foi trazida vários
várias penas de prisão perpétua. Now, he could only pay one life sentence in prison. Veja, ele só podia pagar isso uma vez. But the enormity of the crime was expressed in the punishment. Mas a enormidade do crime foi expressa na punição. Várias So our prisões perpétuas. punishment in hell is not on the basis of what we are, Então, a base da nossa punição no inferno não é aquilo que nós somos, but it's measured by the one against whom we have sinned. mas é medido em relação a contra quem nós cometemos o pecado. And our sin is against the holy, glorious, infinite God. E o nosso pecado, ele é contra o Deus Santo, eterno e infinito. And the weight of our punishment then is measured out on the basis of who he is, not on who we are. E a medida da nossa punição, então, é baseado naquilo que ele é e não naquilo que nós somos. And this, my friend, should cause you to think very seriously about your favorite sins. E isso, meu amigo, deve fazer com que você pense muito bem naqueles que são os seus pecados favoritos. Those sins that you explain away. Aqueles pecados que você tenta trazer alguma explicação. Those sins that you say, well, these really aren't so bad. Aqueles pecados que você diz, bom, isso aqui não é tão ruim assim. Just sins of your thoughts. Talvez pensamentos pecados do seu pensamento. Every sin is a sin against a holy, beautiful, and glorious God. Cada pecado é pecado cometido contra o lindo, eterno e poderoso Deus. One sin, Um pecado. if that's all you ever committed, Se tudo que você cometeu na vida foi um pecado, one sin, um pecado, sufficient for eternal damnation. é suficiente para uma condenação eterna. And thus, as Christians, we need to hate our sins. E por isso, como cristãos, nós devemos odiar nossos pecados. There's a hymn, Smitten, Stricken, about Christ. Há um hino que foi escrito sobre Cristo. And the line is, you who think of sin but lightly and don't highly estimate its guilt, look on the one who paid the punishment. Que diz mais ou menos assim: você que sabe que comete pecados, mas não avulta contra quem esse pecado é cometido, olhe para a cruz, olhe para aquele que está sofrendo a punição por ele. It took the incarnation Foi necessário a encarnação and the hellish death of the cross e a morte infernal da cruz for God to atone for our sin. para que Deus pudesse expiar o nosso pecado. It's time that we took much more seriously É tempo para nós olharmos isso com muito mais the seriedade. reality of sin. A realidade do pecado. Which leads us then to the last thing. E isso vai nos levar para a última coisa. Who is it that deserves hell? Quem é que merece o inferno? Well, all who have sinned against God. Bom, todos aqueles que pecaram contra Deus. Who are the inhabitants of hell? Quem são os habitantes do inferno? The devil and all of his demons. Satanás e todos os seus demônios. Revelation 20:10. Apocalipse 20:10. The devil who deceived them was thrown into the lake of fire and brimstone where the beast and the false prophets are also, and they'll be tormented day and night forever and ever. Satanás e todos aqueles seus anjos serão atormentados no lago de fogo por toda a eternidade. But then we're told that all those outside of Christ also are cast into hell. Mas também nos é dito que todos aqueles que estão fora de Cristo são julgados eternamente no inferno. All who by nature are impure. Todos aqueles que por natureza são impuros. All who are lawbreakers. Todos aqueles que quebram a lei. All who transgress the law of God. Todos os que transgridem a lei de Deus. All are cast into hell. Todos são jogados no inferno. The only ones exempt from hell are those who put their trust in the Lord Jesus Christ. Os únicos que são livres da punição do inferno são aqueles que colocam a sua confiança no Senhor Jesus. Doesn't matter whether or not they've heard about Christ. Não interessa sequer se eles ouviram falar sobre Cristo. A person does not go to hell because they don't believe in Christ. A pessoa não vai para o inferno porque elas não acreditam em Cristo. A person goes to hell because he hates God and loves sin. A pessoa vai para o inferno porque elas odeiam a Deus e amam o pecado. And so, as awful and sobering and dreadful it is, hell is the eternal prison house and fiery punishment of all
unrepented, impenitent, unconverted sinners. Então, conquanto isso seja horrível, uma realidade tremenda e péssima para que nós nos detenhamos nela, precisamos entender que o inferno é uma realidade para todos aqueles que não se arrependem dos seus pecados. If you're not a Christian this morning, Se você não é um crente nessa manhã, what is your response? qual é a sua resposta a essa realidade? A little over a year ago, I gave this message in Italy, Há um pouco mais de um ano, eu trouxe essa mensagem lá na Itália. and a woman was there. E havia uma mulher ali. She told me later. E ela me disse depois. She said, halfway through your message, I wanted to get up and run out the door. Ela disse, mais ou menos até a metade da sua palestra, eu tinha vontade de me levantar e sair daquela porta. But I'm glad I stayed, Mas eu estou muito feliz de ter ficado. because I know where to run. Porque I know where to run. eu agora sei para onde correr. You don't run away from God. Eu não vou correr de Deus. You cannot escape hell running away from God. Porque você não vai conseguir escapar do inferno se tentar correr de Deus. You run right into the arms of the Lord Jesus Christ, Você corre diretamente para os braços do Senhor Jesus Cristo. because he will save everyone who flees to him from hell. Porque Ele vai salvar todos aqueles que correrem até Ele do inferno. As Christians, then, we are filled with immense gratitude Então, como crentes, nós somos cheios de uma imensa gratidão. that God would place his love on us. Que Deus vai colocar amor que Deus colocou amor em nós. We didn't deserve it. Nós não merecíamos isso. We're no better than others that he passed by. Nós não somos melhores do que muitos que Ele simplesmente For passa deles. inscrutable reasons, Por algumas razões inescrutáveis. he chose you and me Ele escolheu a mim e a vocês to save us from hell, para nos salvar do inferno. to bring us to himself. Para nos trazer para junto dEle. This is why we worship him. E é por isso que nós o adoramos. This is why we obey him. Por isso que nós o obedecemos. This is why it's our chief end to glorify him and enjoy him. Por isso que o nosso fim principal é glorificá-lo e gozá-lo para sempre. Because he saved us from hell. Porque Ele nos salvou do inferno. But we must not presume on his grace. Mas nós não devemos presumir essa graça. The Bible and the history of the church are full of testimonies of people who thought they were in Christ, delivered from hell, but they did not endure, they did not persevere. A Bíblia e a história da igreja é cheia de casos e de pessoas que achavam que faziam parte de Cristo, mas eles não foram perseverantes, não foram até o fim. If you're truly in Christ, you will persevere and endure. Se você estiver verdadeiramente em Cristo, você vai perseverar e vai até o fim. But do so with the intention of pressing on to the glorious reward of God in heaven. Mas faça isso olhando firmemente para o grande prêmio que é o céu na pessoa de Jesus. And then, of course, as dreadful as this is, E certamente tão mortal quanto isso possa ser. if we love our neighbor, Se nós amamos o nosso próximo, we want our neighbor to know that there is an escape. nós queremos que o nosso próximo saibam que há um escape. We must not keep this message to ourselves. Nós não devemos guardar essa mensagem para nós mesmos. We know the hope of glory in heaven. Nós conhecemos a esperança da glória dos céus. And one of the reasons that Christ has put a church on the earth is that we might tell all those around us about the hope of heaven. E uma das razões de Deus ter colocado uma igreja nesse mundo é para que todos ao redor de nós saibam que há uma esperança. And so let the reality of hell be for you and me a motivation to share the gospel. Então que a realidade do inferno sirva para mim e para vocês como uma motivação para a pregação do evangelho. Amen. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus, nós louvamos o Teu nome, porque conquanto dura seja essa mensagem, duro seja esse discurso, e como essa mulher, muitos têm a tendência de sair de perto, nós podemos ficar como Pedro e os outros apóstolos, e quando perguntados qual é a nossa resposta, nós podemos dar a mesma que Pedro deu. Para onde iremos, se só Tu tens as palavras de vida eterna?
Nós te louvamos, Senhor. Te louvamos porque a descrição que ouvimos aqui é exatamente aquilo que nós merecemos. Somos pecadores e nossos pecados são cometidos contra a santidade de um Deus eterno e bom, de um Deus justo e infinito. Portanto, ao olharmos para a cruz, ao olharmos para Jesus, nós podemos compreender o que significou aquele ato na história, porque foi por conta da morte de Cristo que nós pudemos ser passados da morte para a vida, que nós pudemos passar do império das trevas, do reino totalmente longe da tua graça, onde apenas reina o teu poder na tua ira e na tua santa indignação. Mas nós fomos transportados para o reino do Filho do teu amor. Fomos transportados para a tua glória. E pela fé já estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Que isso, como foi pregado aqui, sirva de motivação para nós. Para que nós em nada tenhamos por preciosas as coisas dessa vida. Mas que nós entreguemos a nossa vida para a pregação do Evangelho. Porque tudo isso aqui é passageiro. Mas nós estamos indo para junto do Senhor. E é isso que interessa, Senhor. Nós te oramos.